Sonora Jurídica, o podcast oficial do Vai Cair na OAB. Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui é a Raquel. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fatídica segunda fase da OAB, que já vai ser nesse próximo domingo, dia 24. Então, se liga aí nesse conteúdo que a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas de como lidar com ansiedade, com nervosismo, também entender um pouco melhor e também para esclarecer para as pessoas que não vão fazer a prova, mas para conhecer um pouco como é que vai ser essa segunda fase da OAB. E estamos aqui com dois convidados muito inteirados no assunto. Professora Emília Queiroz, de Processo Civil. Olá, professora, tudo bem? Olá, pessoal do Vai Cair na OAB. Um prazer e uma alegria estar aqui com vocês de novo. Ótimo. Muito obrigada, professora. E também o nosso advogado não, mas o grande advogado, Rafael Costa. Obrigada, Rafael, por participar também desse nosso episódio. Quero aqui agradecer pelo convite e deixar aqui a mensagem para todos que vai cair da OAB, certo? E vamos aqui discutir e conversar um pouco sobre a segunda fase, que vocês podem deixar mais tranquilos para fazer a segunda fase. Maravilha. Então vamos começar logo com a primeira pergunta. Vou deixar já aberta para vocês dois começarem a responder. A segunda fase, ela é mais difícil do que a primeira? Qual é o nível de dificuldade? Por que as pessoas têm tanto medo da segunda fase da OAB? Bem, a segunda fase acaba sendo mais fácil porque é de uma matéria que você já vai ter familiaridade. Por isso que é importante você saber, na hora da escolha, como você vai optar pelas diversas áreas, né, Rafael? Isso. Você, na sua inscrição, quando você fez a inscrição para o exame, você já optou pela segunda fase. Verdade. Às vezes, nós, quando vamos fazer a segunda fase, nós vamos tendo aquela carga, né, dizendo, olha, mais fácil é trabalho, mais fácil é penal, cai menos peça em tributário. Mas eu tenho uma dica assim, coisa minha, coisa profissional, coisa que foi no meu exame de ordem. O que eu fiz? Eu escolhi uma matéria na qual eu tinha uma intimidade com ela, na qual eu já vinha trabalhando, que foi direito tributário. Pois eu trabalhava no contencioso tributário, então, para mim desenvolver na segunda fase, a prova de tributário foi muito melhor. Inclusive, a minha pontuação foi muito boa. Né? Passei na primeira fase, passei na segunda. Olha aí, um aluno exemplar. Um case. Um case de sucesso. Isso, porque o que caiu na prova, a peça que caiu na prova era uma peça que eu tinha muita intimidade com ela. Familiaridade, né? Eu fazia Exato. Quase que diariamente no meu trabalho como estagiário. Por isso que o estágio também ajuda muito quem estagia na área profissional, fim que escolhe no segunda fase do exame de ordem. Inclusive, se a gente for olhar, tem algumas matérias que são discriminadas, né? Na segunda fase, como a minha, Direito Civil, Processual Civil, que é tão legal, né? Mas se você for ver em números, as áreas de maior aprovação, muita gente acha que sempre vem campeão de bilheteria penal e trabalho, mas acaba que elas aprovam menos porque vem esse mito e quem não tem familiaridade nenhuma, por exemplo, com o direito do trabalho, diz, não, eu vou fazer porque é a disciplina que é mais fácil, né? Mas já ouvi algumas pessoas comentando isso, que a de trabalho é mais fácil, mas assim, não é só porque é mais concorrida, né? E, na verdade, a gente tem aqui um ranking que a que mais aprova, por número de aprovação, é Direito Constitucional, em primeiro lugar, Direito Civil, em segundo, Tributário, em terceiro, Administrativo, só aí vem Trabalho, Penal e, por último, Empresarial. Olha então, aí. O importante é você saber medir a hora de escolher. Não meça pelo critério de outras pessoas. A mais fácil é penal, por exemplo. Há muitos anos atrás, na época da FGV, ainda se aceitava em penal você colocar habeas corpus em tudo, né? Olha só. Então, ficava uma coisa genérica. Faz muitos anos já que isso mudou. Então, tem que ter aquela familiaridade com a técnica do direito penal para escolher a fase. Justamente. Inclusive, eu conheço pessoas que tentaram muito em trabalho, mas eram excelentes civilistas, eram que faziam a parte civil no escritório, que faziam a parte recursal, a parte recursos para o tribunal superior, para tudo, e as iniciais. Criavam as iniciais, deixavam todas prontas e redondas. E na hora da segunda fase, pasmem, escolhiam trabalho. E, resultado, reprovações recorrentes. Sim. E quando fez civil, normal,
foi aprovado, e aprovado com uma nota grande, passou, salvo engano, 8,5, 8,75. Então acontece isso mesmo. Né? Acontece esse fenômeno. Das Sim. pessoas apostarem em uma achando que vai ser mais fácil, Isso, né? porque tem aquele mito, né? Tem quando você está começando na primeira fase, né? Aí alguns professores dizem, olha, faça tal matéria porque é menos, às vezes cai menos peça, porque às vezes o professor vai dar essa na segunda fase. Mas você tem que olhar para você e dizer, não, na qual eu tenho intimidade, na qual é que eu posso render mais. Justo. Entendeu? Então, para isso é que você tem, primeiro, conhecer a prova, mas antes de tudo se conhecer. Essa é a dica que eu sempre digo, se conheça primeiro, saiba até onde você pode ir e tire o máximo disso. O que é que vai ser mais gostoso para mim estudar? É aquele conselho que a gente dá ao aluno que está começando a escolher a área do TCC. É um sofrimento você escolher uma coisa, uma área que você não ache produtivo, não tenha tesão naquilo. Então, é o mesmo critério da segunda fase. Vá por você e não por uma régua do outro. Justamente. Isso que você falou, professora Emília, foi muito interessante, porque na minha turma, quando eu me formei na graduação, só teve... Acho que só foi eu que fiz em tributário minha dissertação, não, meu TCC, né, o trabalho de conclusão, meu trabalho né? de conclusão de curso foi em tributário, foi justamente uma tese que estava sendo julgada e a gente fez isso daí. Então, e a segunda fase eu fiz em tributário também, então já era uma Às coisa que eu vezes já corria. aproveitar, né, a área que Aproveitar você já o fez o conhecimento. TCC, que já está obrigatoriamente tendo que estudar mais aquilo. Justo. São outro padrão de exigência, né? Um TCC é um trabalho acadêmico, geralmente, a não ser que você pegue um estudo de caso, mas é outro foco para a prova da OAB, exato. mas é aquela área que você já está trabalhando, ou de repente o estágio, Tá lendo aqueles tá lendo textos. aquilo. Exato. Ajuda também. Apesar de que ainda já tem hoje em dia alguns estudantes que antes mesmo de fazer o TCC já podem se inscrever, se não me falha a memória, a partir do 9º período você já Nono pode período. fazer, Isso, já pode isso. prestar o exame. Então tem gente que já também opta por fazer logo o exame de ordem e depois fazer o TCC. Ou então o inverso, mas Verdade. sempre indo para aquela área de preferência e desde a inscrição, né? Como o Rafael já tinha falado. Se você trabalhar bem a gestão de tempo, você pode, eu digo sempre aos meus alunos, sejam interesseiros, né? Estudem uma coisa sabendo que vai poder aproveitar para outras. Então, Exato. se você trabalha bem a sua gestão de tempo, dá para fazer o TCC, dá para fazer o exame no 9º semestre, você já vai se formar, estando com sua aprovação, que é uma das condições para o juramento. E são várias áreas que a gente tem. Nem sempre o seu TCC vai estar na segunda fase da OAB, né? Especificamente. Porque existem áreas específicas que você pode escolher. Ainda não temos todas as áreas na segunda fase. Justo. Isso, você, para a segunda fase, você tem sete opções de matérias para a segunda fase. Aqui Que a gente já está indo para o nosso segundo bloco. Pronto. Então vamos aí para o nosso segundo bloco para a gente já começar a conversar sobre essas áreas todas. Então, até quem se inscreveu, né? E a pessoa se inscreveu para civil, tá ali focado em civil. Mas para conhecer um pouco também como é que funciona toda essa prova, toda a segunda fase da OAB, também para quem não vai prestar o exame agora, quem vai se preparar também, pode já acompanhar esse momento que a gente vai conversar agora um pouco sobre como é que é constituída a prova da segunda fase. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Você, quando se... vamos lá. Quando vamos fazer a inscrição da prova, até lá para a gente escolher qual é a matéria que queremos na segunda fase. E para isso nós temos 7 opções. Das 7 opções nós temos civil, penal, trabalho, tributário, administrativo, constitucional e empresarial. Olha aí. Tá? Então, você já escolhe qual é a matéria daí que você vai fazer a sua segunda fase, tendo isso na primeira, se garantindo para fazer essa segunda fase. Perfeito. E a segunda fase é uma prova totalmente diferente da primeira. Por quê? Na primeira fase, você tem que dividir os seus saberes por todas as áreas do direito. Todas as na 17 verdade, disciplinas, né? na Aquelas verdade, 17 disciplinas. quase todas. Agora, a gente ainda vai ter, nos próximos exames, um aumento, né, de disciplinas, que entrou financeiro, entrou previdenciário, entrou direito eleitoral, continua o mesmo número de questões, mas aumentou a questão da área de saber. A partir do 38º, então quem vai Isso. fazendo o 36º e o 7º ainda pode Fica ainda como respirar está. um pouquinho. Uhum. E, na realidade, você tem uma prova
objetiva na primeira fase. Então, você já tem aquela sugestão que você vai, no enunciado, e você vai testar as alternativas. Exato. Na segunda fase, é uma coisa que vai partir, a resposta parte do seu conteúdo, da sua iniciativa. Então, por um lado, a prova é mais fácil, porque é uma área que você pode se concentrar nela, que você tem familiaridade. Por outro lado, ela é mais prolixa, por quê? E ela é mais impactante, por quê? Vai depender até da sua grafia, né? Nossa. Aí é nessa hora que tia Emília puxa a orelha do menino e diz, vamos fazer um caderninho de caligrafia, meu filho, né? Treinar a escrita à mão, né? Não só a escrita no digitando, Isso, nós né? temos aí relatos de pessoas que têm dificuldade de fazer a prova, porque hoje, na era digital, né, muito tudo digitando o tempo digitando inteiro. no telefone celular e no computador. E lembrando que quando você vai fazer a prova, tem que ser a escrita cursiva. Isso. Quando vai para imprensa, fazer a letra de imprensa, tem que fazer bem delineado para que se saiba qual é a letra maiúsculo e minúsculo. Porque até isso também vale. Isso vale, porque se o examinador não entender o que você escreveu, ele não vai se dar o trabalho, ele vai riscar e vai zerar a sua prova. Como assim? É bem mais criterioso nesse sentido, né? Como acaba que a gente também advoga para ex-alunos nossos, né? Alguns casos a gente já entrou com mandado de segurança em relação ao exame. E nós já tivemos uma cliente que deixou de ter a prova corrigida porque estava ininteligível a letra dela, né? O examinador não conseguiu. Então, claro, entramos com a ação e quando nós vimos realmente, eles mostraram a prova dela não tinha realmente como ler, né? Então, não adianta você se debruçar muito assim. A lição da segunda fase é aquela questão que eu falei, gestão de tempo, gestão de competências. Exato. Por quê? Você tem que saber a parte teórica, é um desafio também, porque você vai ter que dominar o direito material e o direito processual. Não é a segunda fase, não é só direito civil, você tem que saber o processo que vai botar ele em juízo. É para isso que você está sendo treinado. Você tem que ter um domínio de resolução de problemas muito grande. E você ainda tem que se preocupar com a sua letra. Como eu sou professora de processo civil, a gente começa em TGP, vai até execução, rito especial, eu pego os alunos por quase 3 anos durante a faculdade. E os meus trabalhos complementares, aquele pontinho extra que às vezes o aluno quer se submeter, sempre eu peço que seja feito manuscrito. Mas, professora, a gente na faculdade, eu não consigo. Vamos começar, porque tudo quanto mais familiarizado com o que você tem que fazer, você tiver na hora da prova, é melhor. Então, se é uma novidade para você pegar uma caneta e escrever, eu tiro pelo meu filho, né? Quando ele foi fazer a redação do vestibular, sofreu, porque ele é a geração, não é mais nem de notebook, é a geração de WhatsApp, celular, de aplicativos. Exato, de smartphone. E também acaba caindo muito naquela pegadinha do corretor. Então, o corretor ajuda você. Perfeito. Aí você nem lembra como é que escreve a palavra. Às vezes esquece um acento, esquece uma vírgula, esquece... Não é nem o corretor só. Você fica na pegadinha do você virou VC. Neologismos. Exato. Isso. Coisas que na correção formal eles não aceitam. Na segunda fase, nós temos a possibilidade de consulta. Você vai levar o seu vademecum, a legislação que nós chamamos de legislação seca, apenas a legislação sem comentários. Né? Uhum. Então, também vale, e é de grande valia, sim, você grifar o seu código. Você saber onde está tal artigo que fundamenta tal questão, que fundamenta tal tese. Para facilitar só na hora facilitar a sua busca, porque como a professora Emília falou, é gestão do tempo. Você tem hoje 5 horas de prova? 5 horas. Para fazer a prova. Então, você vai dizer, 5 horas de prova dá para fazer demais. Mas quando nem chega sempre na hora, é assim. Quando chega na hora, você tem o fator nervosismo, você tem o fator antes de entrar na sala, você tem o fator fiscal que vai conferir seu material. Justo. Você tem N fatores. E pode falar, professora. Por isso que é importante você saber o que você vai encontrar quando chegar lá. Na primeira fase, você tinha questões objetivas que você ia marcar X. Se você não soubesse de nada, você tinha pelo menos aquela sugestão para saber, meu Deus, qual é a que está menos errada? Vou aqui.
Aqui não, você vai estar com uma folha em branco. Você tem os enunciados, são 4 questões discursivas, Exato. que valem 1,25 cada, e a prova prático-profissional, que vale 6. até 6. Até né? 6. Como é que eu vou responder essas questões discursivas? Porque um erro que o aluno comete muito é de se concentrar apenas na peça. Então, você tem que saber o que vai encontrar quando chegar lá. Qual é a prova que eu vou ter quando chegar lá? Eu vou ter 4 questões discursivas, valendo 1,25 cada questão, e vou ter uma peça prático-profissional valendo 5. Como eu vou responder essas questões discursivas? Não vai esperando que tenha alguma pergunta. O que é prescrição, né? Se ele quiser tratar de prescrição, ele vai trazer um caso prático para você discernir. Por exemplo, fulano de tal sofreu um dano moral em tal data, fez isso, e ingressou com a ação no dia tal. Na contestação, houve uma preliminar de prescrição. O juiz julgou de determinada forma. Está correto o juiz? Justifique sua resposta. Vai ser sempre um caso prático. Até a primeira fase já tem essa tendência, assim, de, apesar de serem questões objetivas, vão botar um caso prático para você interpretar. Justo. Salvo exceções, você tem que ter um tipo de raciocínio que seja para resolução de problemas, tá? E também aproveitando tudo que está no enunciado, né? Isso, Um professor uma vez me falou que vezes- a resposta está na pergunta. Isso. Então você tem Isso, que tá na prestar atenção no pergunta. que está ali, né? E muitas vezes, assim, se você tiver que escolher na sua gestão de tempo da segunda fase, eu vou perder mais tempo em quê? Perca mais tempo interpretando o enunciado, porque dali, geralmente, qual é o padrão que cai? Uma questão que seja de resolução de problemas e levando em conta a interdisciplinaridade. Por exemplo, Justo. na área de civil, os assuntos que têm caído mais para essas questões: família e sucessões, família, principalmente a questão de divórcio, rito de divórcio, se é consensual, se é litigioso, cai também direito de obrigações, a parte processual e sim de ritos, juizados especiais, direito das coisas, cai também muito, a dica que eu dou quem for fazer o civil, dá uma olhada no direito do consumidor. Ah, professora, mas consumidor só cai na primeira fase. Não necessariamente. Na segunda fase, o consumidor vem travestido em civil, tá? Principalmente a questão de responsabilidade civil. Dá uma olhadinha em execução, relação de vizinhança, porque dentro dessas questões você vai ter que discernir, pode vir até todos os assuntos numa questão só, né? Pode vir um caso bem complexo, né? Isso. Isso. A AGV hoje está colocando nos seus casos práticos, tanto práticos de primeira fase para você marcar objetivamente, quanto na segunda fase, questões longas. Certo? Sim. Justamente para... Não é questão de não só dificultar, mas para você ter a sua interpretação ali e buscar dentro da questão já a resolução, quando está, Exato. como já tem Qual é o dica de caminho que vários tem que seguir? professores, isso. Exato. Entendeu? E sempre, quando for responder, eu dou sempre essa dica. Responda e coloque, se tiver baseado na letra de lei, se tiver baseado numa súmula, se tiver baseado numa jurisprudência de algum julgado, certo? Que sempre coloque. Está na súmula tal, porque a súmula veio do julgado. Tá? Então, está no artigo tal, coloque lá, artigo tal, conforme artigo tal. Porque esse artigo é que vai, essa resposta que vai pontuar na sua prova. É verdade. E também, como você já tem o material para consulta, é justamente para isso, né? Para utilizar. Isso, para utilizar, para e poder se fundamentar. embasar Dizer, perfeitamente. Está no artigo tal, está na lei tal. E em relação ao material, foi bom você falar que isso vai aproveitar tanto para essas questões discursivas como para a peça. Vou até indicar aqui um parceiro nosso, o professor Darlan Barroso, lá do meu curso, ele faz um descarrego de súmulas, né? No dia do descarrego de súmulas, todo mundo vai com marca-texto e ele vai marcando com clipezinho direitinho, tudo de uma forma que pode... Que é possível, né? Que é possível, permitida. Uhum. Porque não adianta você, eu vou ficar estudando doutrina, porque a lei eu já vou estar lá na hora. Gente, não dá para manusear se você não tiver familiaridade. Você tem que saber operar o
código, a legislação, porque senão na hora vai ser pior para você ter tido acesso a essa consulta, que você vai se confundir, vai perder tempo procurando, entende? Então, o vade-mecum, o que eu acho? O vade-mecum que você está estudando vai ser o vade-mecum que você vai levar, por isso não escreva no vade-mecum, tá? No máximo, essa descarrego de súmula, vai pintando de coisinhas que na hora você possa identificar para estar familiarizado. Até porque, depois dessas questões, ou se você preferir fazer primeiro a peça, você vem para a peça. Você deve investir muito nessa peça, mas mesmo que você tire a pontuação máxima, que é bem difícil de conseguir na peça, você não vai passar se você não tiver nenhuma pontuação nas discursivas, que valem 1,25 cada uma. Então, não dá para você... O tempo de prova não é suficiente para fazer tudo super bem feito, não. Então, você vai ter que saber medir como vai distribuir isso. E interessante também você saber, é aleatória a forma de correção. Por exemplo, se a minha letra estiver linda, eu já passei? Não necessariamente. Letra bonita não conta pontuação. Letra bonita possibilita, uma letra legível, na verdade, possibilita você ter sua prova corrigida. Possibilita a correção. Isso. Né? E que vale lembrar também, é bom dizer... como foi me colocado pela professora Emília, não é só a peça que ele passa. Né? Você acertando a peça toda, o que hoje eu acho que ninguém consegue. Né? Muito difícil. Muito difícil. Não digo nem ninguém, mas eu digo muito difícil. É muito criterioso. Muito criterioso. É feito nota 1000 no Enem. É muito criterioso você conseguir o 5 na peça. Porque hoje a FGV faz o quê? Faz um fatio de questões, faz um fatiamento das questões. Tanto das questões discursivas quanto da peça. Se você acerta o endereçamento, é uma pontuação. Se você acerta a peça, é outra pontuação. Se você acertou a tese da peça, é outra pontuação. Veja, você não é descartado a sua peça. Um exemplo. Você fez o recurso, mas fundamentou o recurso de forma diferente do espelho. Você não vai ter o seu recurso em correção, você não vai pontuar. Justo. Naquilo ali, a pontuação máxima daquele ponto da sua peça. Pode ganhar aquele pontinho, mas não vai ser a pontuação máxima que é referente àquele Você ganha ali, a pontuação, né? De que foi o recurso de apelação, Justo. Mas não ganha a pontuação porque na apelação você não enfrentou o mérito dela. Verdade, porque para vocês entenderem, até para saber como vocês vão ser corrigidos, tudo é um sistema de barema. Existe um espelho e nesse espelho é distribuído todos os 5 pontos, tá? Sim. Então, você vai ter... Cada edital tem o seu próprio espelho, mas geralmente tem um padrão que se segue. Então, o endereçamento da peça. Ah, professora, é uma besteira endereçamento, uma linha só lá em cima. Gente, para vocês saberem fazer endereçamento, vocês têm que dominar a competência, né? Competência e rito, né? Verdade. Você tem que se prender no enunciado para saber. Diz que naquele local é uma comarca única, né? Se não for comarca única, eu vou discernir para colocar que juiz, se disser que existe uma vara de família. Você tem que ir tentando, se você souber, se você olhar que é alguma coisa que sugira que seja um rito especial, você vai ter que olhar isso também. Uma coisa interessante você tem que ver o endereçamento, é uma pontuação específica. A questão da narrativa dos fatos, a questão da fundamentação, porque no espelho vai dizer, é um rito especial, tem que fundamentar pelo artigo tal do código ou pela lei número tal. Por exemplo, se for uma ação de alimentos, todo mundo tem um mito. Existe no CPC um capítulo especial para as ações de família. Alimentos é um rito especial que está fora do CPC, então você vai ter que saber aquela lei específica. É uma legislação que nós chamamos de extravagante. Exatamente. Sim. Então, você tem que fundamentar. Olha aí. Existe uma súmula do STF sobre esse assunto. Então, gente, é batata, entendeu? Se existe uma súmula, você tem que fundamentar na súmula. Por quê? Porque lá pelo barema, no espelho, vai estar dizendo, se citou a súmula tal, é mais 0,5, 0,05, 0,1. Exatamente. E tenham certeza, muitas vezes esses micropontinhos, como eu digo aos meninos, é o que vão fazer você passar. É o que conta. Cada grãozinho é que faz Isso, um prato de feijão, né? Numa prova tributária mesmo, se for exigido uma exceção de pré-executividade, certo, para você, mas a exceção de pré-executividade não está no rol de peças do CPC. Justo. Então, a exceção de pré-executividade é uma criação doutrinária. Foi uma criação doutrinária de um grande jurista chamado Ponce de Miranda. E, após vários anos, há uma súmula do STJ no qual você tem que fundamentar para a prova da OAB.
para a prova da OAB, você tem que fundamentar a sua exceção de executividade naquela súmula, dizer, tem que citar. Segundo súmula tal do STJ, Bem é cabível Exato. essa peça. Porque, veja, tem algumas coisas que, se faltarem, não invalidam totalmente. Mas que, se você tiver essa menção, você vai conseguir o pontinho. Sabe, uma das coisas que é bem interessante, que sempre está presente nesse espelho de prova, é a questão da correção da redação. Conforme normas gramaticais, entende? Também, Então, né? erro de Importante. português conta, próclise e ênclise conta. Sabe uma coisa puxadinha de orelha que é, assim, perfil de aluno de direito, errar em relação ao emprego da vírgula. Mas os que eu encontro de erro, geralmente são excesso de vírgula, né? Que o Às pessoal vezes de também direito coloca é tão demais. Ou prolixo. falta ou bota muito, né? Verdade. Eu tinha isso quando eu digito muito rápido, quando estou fazendo uma peça, que vou com muita empolgação, eu vírgula. Pois é, é um Jogando vício. como se fosse orégano numa pizza, assim, né? Tem que ter Isso aquela... a gente tem que segurar, né? Tem que segurar Exatamente. para não fazer. E, assim, uma dica que eu dou, tanto para as questões discursivas como para a peça, tá? Linguagem clara e objetiva. Não vão falar, por exemplo, a decisão recorrida, tem advogado que bota o arresto objurgado, né? Sem juridiquês, como a campanha que a gente teve da MB, abaixo juridiquês no banco dos réus. Evitem expressão em latim, tá? Claro, se você for falar habeas corpus, você tem que escrever habeas corpus, né? Tem expressões que é o mínimo técnico que tem que se ter, que já virou, mas não vá, dura lex sed lex, a lei é dura, porém a lei... Não, sem rococó, tá? Objetividade, clareza, uma linguagem profissional e técnica, não vai botar. E, por exemplo, eu já peguei uma vez um cliente que chegou pra gente, de ex-aluno, que ele fez a peça toda em primeira pessoa. Aí, você como eu advogado... acho que ele deveria fazer isso, porque eu acho... Não pode nem estimular a aventura jurídica. A gente já nem entra com um recurso desse. Justo. Tá? Então, é importante cuidar de todos esses aspectos. Não pense só no conteúdo teórico, material e processual. Veja o extra processo, como a gente diz, né? Veja essa Exatamente. questão da organização, de uma prova limpa, uma grafia inteligível, correção textual, gramatical. É interessante. E chegar na hora da prova o mais tranquilo possível, manuseando o material que você já tenha familiaridade, que tenha intimidade com ele, tá certo? Que esteja lá com a sua marcação de eclipse naquelas legislações que você sabe que pode ser utilizada, certo? Naquela marcação do marca-texto que você sabe que pode cair ali, ou da caneta mesmo. Nas cores que você identificar, né? Como a professora tinha falado. Como também. foi dito pela professora Emília. Não escreva no Vademecum ou no seu código que você vai levar para a prova. Justo. Não escreva dica, não diga, olha, colocou aqui, não, Ah, tem essa sabe outra súmula, não questão, faça Rafael, isso. Que eu lembrei agora, que pode zerar a sua prova. Não crie dados. Por exemplo, se não tem um endereço, tem só XXX, residente X, você repete XX. Isso. Certo. Você não coloca, porque isso vai fluir como fosse a identificação da sua prova. Isso. Então, é como a redação do Enem. Você não assina a redação do Enem, você Justo. também não assina a peça. A peça. Você, no final da Verdade. peça, você coloca, deixa lá, se tiver a cidade, coloca a cidade. Não coloca a data, se não tiver. Você só coloca os dados que estão na prova. E como colocar advogado OAB. Só isso. E acabou, Perfeito. entrega a prova. E agora a gente, passando para o nosso terceiro bloco, falando como a Rafael estava falando agora sobre tranquilidade, de você já conhecer o material de estudo, é a tranquilidade de ir lá no dia da prova mesmo e fazer essa segunda fase, essas 5 horas aí de prova discursiva, de prova aberta para escrever. Sempre é um grande estresse, tem muita gente que fala muito sobre ansiedade e sobre nervosismo de fazer essa prova, seja quem já fez a segunda fase antes e também quem está fazendo pela primeira vez. E aí agora eu queria saber de vocês algumas dicas para passar para os nossos ouvintes de como ir nesse dia da segunda prova, no próximo dia 24, no próximo domingo, para a sua sala de aula para fazer a prova. Quais dicas vocês podem dar para esses ouvintes que estão aí se preparando para essa segunda fase? Perfeito. O professor Marco Antônio Araújo, que vários devem conhecer, que ele é aprovador de ética da primeira fase, para a segunda fase ele entra muito com essa questão de gestão das emoções, né? Exatamente, importante. Então, já que estamos assim na reta final, ele fala de 5 inimigos que a gente tem na preparação. Esses inimigos são a procrastinação.
Não, é quem gosta de fazer as coisas muito na véspera. Gente, não rola para você ser advogado isso. Por que eu digo isso? Já quando vocês estiverem com a carteirinha, com a vermelhinha, né? Tão sonhada. Tão sonhada, é bom demais, né? A melhor profissão. Mas, se você deixa para a última hora, a gente agora trabalha quase que 100% em processo judicial eletrônico. Então, se você tinha aquela mania, quando era processo físico, o fórum fecha 5 horas. 15 para as 5, eu pego meu carro e vou no trânsito, aquela adrenalina, e vou entrar tal para dar entrada na distribuição. Se você faz isso hoje no PJE, dependendo da sua conexão, você pode não conseguir dar entrada. Se você dá a entrada 1 minuto depois, você Já não prejudicou o aceito. seu cliente. Você pode acarretar uma revelia, por exemplo, e a gente sabe que não é conveniente porque existe a teoria da perda da chance que os clientes entram contra os advogados, infelizmente. Então, a mesma coisa a questão de preparação. Não fique procrastinando. Não, a minha prova vai ser dia 20, dia 18 eu começo a fazer uma revisão. Não, em frente. Aí vem o segundo inimigo da preparação, que tem tudo a ver com a procrastinação, que é o perfeccionismo. Na verdade, é o excesso de perfeccionismo. Mas eu tenho que estudar 10 horas por dia para passar na UAB. Se estudei 9 horas e meia, já vou falhar. Então, não vou estudar, né? Se eu não tenho 10 horas disponível para estudar, não estudo. Aí você vai procrastinar. Quando eu tiver 10 horas disponível... Não, gente, vamos fazer o sustentável. Eu trabalho 2 turnos, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho pai que tem que cuidar tal. Não vou poder... Não, quais são as horas por dia que eu posso, né? Por isso tem muitos cursos que fazem uma rota de estudo para você se organizar. É muito bom. Um planner para você ir preenchendo e cumprindo suas metas diárias. Eu só tenho 1 hora e meia por dia. Que seja 1 hora e meia totalmente... Agora vem a próxima... com foco, porque um outro inimigo é a falta de foco. Eu sofro disso, vê. Eu estou num processo eletrônico, né? Eu tenho que estar online. Eu deixo o meu PJE aberto para ir checando processo. Mas eu tenho a tentação de abrir uma segunda abinha do meu WhatsApp. E se eu abrir a terceira abinha do Instagram? Aí acabou-se, né? Então, é uma questão que vai servir até profissionalmente para você. Eu já trabalhei em multinacional e o RH treinava muito a gente no sentido de, por exemplo, redes sociais. Consulte só 3 vezes quando você acorda, na hora do almoço e de noite. Tanto que se você for ver a questão do Instagram, os seus seguidores têm os horários fixos de consultar mais o que você posta, né? Então, tem que ter foco. Cada vez é mais difícil manter o foco no mundo digital. Mas se você não avise a sua família, quem você tem de urgência, seu chefe, de tal hora eu estou estudando. Se tiver urgência, liga para o celular de fulano. Ou então, se tiver urgência, ligue para o meu número, porque eu vou deixar no modo não perturbe o meu celular. Porque você tem que entrar naquela atmosfera, né? O mais difícil é o primeiro passo, a primeira página que você lê. Depois, deleite-se naquela leitura, viaje ali. Aí vem a questão tempo. Eu não tenho tempo, né? Quando eu fiz prova da OAB, eu tinha um bebezinho que mamava. Imagina a confusão que era. Mas eu tive que fazer a minha gestão, né? No caso, o meu tempo disponível, eu já trabalhava, já era casada, já tinha bebê. O meu tempo disponível era a madrugada, né? Então, eu fiz uma forma tal de organização que eu entrava 3 horas dentro da madrugada, eu ia dormir 1 da manhã, 1h30 da manhã. E eu tentava, para você ter ideia, compatibilizar com o horário de dar de mamar o meu bebê. Eu sabia que ele acordava. Isso foi ótimo, inclusive para ele. Hoje ele já é aluno de direito e tudo, e é super disciplinado em relação a tempo. E eu sei que isso foi o que eu plantei desde do tempo de amamentação, porque aí eu deixava todos os horários certinhos. Ele não foi uma criança que ficou acordando de madrugada, porque eu consegui implementar essa questão de tempo. Então, você tem muito tempo, às vezes é pior. Se você não está trabalhando, não está estagiando, não estou me dedicando só a estudar OAB, às vezes você usa menos tempo para estudar do que uma pessoa que está trabalhando muito. Por quê? Porque valoriza o tempo. Gente, tempo é dinheiro, sim. Nos Estados Unidos, um dia a gente chega lá. Nos Estados Unidos, o advogado ganha por hora. O tempo que você está atendendo um cliente, você tem que racionalizar quanto é que custa o meu tempo. Então, vamos valorizar. E, por fim, o 5º grande inimigo é a falta de método, né? Eu prefiro estudar como? Eu gosto de assistir videoaula, mas quando tem aquelas propagandas do YouTube, eu viajo e começo a entrar em outros vídeos. Não está rolando para mim esse tipo. Então, vou contratar um curso, vou atrás de uma bolsa se eu não posso pagar um curso. Não, eu sou um tipo de aluno que aprendo mais pela leitura. Então, vou comprar um livro que seja mais direcionado daquela forma. Você tem que ter método e não adianta só você aprender o conteúdo. Você tem que testá-lo.
É resolução de questão, sim. É prática de escrever peça, sim. Você vai estar treinando sua letra, vai estar treinando a sua grafia. Então, não adianta só aprender. Você tem que testar, você tem que simular, para na hora da prova ser uma coisa automática. O cérebro é como um músculo, a gente vai treinando, treinando, treinando. Seu cérebro vai estar viciado em fazer uma petição. Chega lá, oxe, é só essa besteira? Vamos embora? Eu já estou treinado. Então, esses são os 5 inimigos que você deve afastar, né? Verdade. Muito interessante. Se eu tivesse, no meu tempo, quando eu fiz a minha prova, se eu tivesse ido por aí, eu tinha afastado Sofrido muito, menos, né? muito. Porque, assim, São dicas valiosas. são demais. Veja, procrastinação, eu sou a pessoa que mais procrastino, certo? Que mais procrastinei coisas na minha vida, certo? De resolução, assim, prova da OAB, eu vou me inscrevo no último dia. Oh, não. Não, Terror mas, da OAB. mas Terror da FGV. não, mas aí o que acontece? Mas quando eu fui para minha prova, eu cheguei bem cedo para poder chegar no lugar por causa do trânsito, por causa de tudo, certo? Nessa questão do método, para mim, no meu caso, eu gosto de aula no qual eu posso interagir com o professor. Eu gosto de aula presencial. Eu gosto de aula que eu possa tirar a dúvida naquele momento. Justo. Entendeu? De ter aquele contato com o professor. Contato direto, a Direto resposta com o professor, imediata, resposta né, o imediata. E a feedback. questão de treinamento, esse aqui é o X da questão para a segunda fase. Exato. E da primeira também. Da segunda fase é o X. Eu me debrucei, sempre eu fiz cursinho. Eu trabalhava 8 horas por dia no escritório, era estagiário, depois assistente jurídico. Ficava 8 horas no escritório, às vezes tinha que viajar para algumas comarcas para ver alguns despachos, mas eu todos os dias estava na aula. Todos os dias eu estava na aula presencial. E quando eu não tinha aula presencial, quando era na segunda fase, eu ia todos os dias, porque eu ia para a biblioteca do cursinho, eu abria a parte da apostila de resolução de questões e resolver questões, fazer peça, 2, 3 vezes as mais, 3, 4 vezes as peças que mais caem. É uma coisa também que muitas pessoas falam de seguir o método, mas você tem que saber qual é o método que melhor funciona com você, né? Cada pessoa tem seu método. Tem que customizar, como na Exato. escolha da área. Pronto, eu disse aqui hoje que o maior índice de aprovação é em constitucional. Ai, próximo exame, todo mundo vai Vou fazer Não constitucional. adianta, Não, né? Tem que ser uma exato. coisa customizada, o adaptive learning. Você tem que saber, tem muitos cursos que tem esse tipo de metodologia. Você se inscreve, vai fazendo simulados, o próprio sistema vê a matéria que mais você está errando e vai dando mais... Um foco maior nisso daí. Vai dando mais material e mais questões sobre aquilo. Então, por quê? O ensino hoje, cada vez mais a gente vê que se for massificado, não funciona. Exato. Né? Tem que ser customizado. Cada pessoa tem que Você saber é o modo, importante. o processo de aprendizado. A forma que você é tratado, você também tem que se conhecer para poder buscar o que você quer, objetivamente. Entendeu? Quando eu fiz a minha inscrição, quando eu fiz a minha prova, eu disse tributário. Por quê? Eu fazia parte de uma equipe de um grande escritório, certo? Que eu fazia parte de direito tributário e direito público. Então, eu só fazia isso. É o que fazia sentido também. Né? E nessa hora Entendeu? a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente, quando já está na rua, né? Assim, já está no foro e tal, às vezes a gente tem algum ranço, alguma coisa do escritório, da gente, essas coisas, que faz a gente improvisar procedimentos, aquela Isso. manha. Isso é muito importante dizer, viu? Porque eu penei A pouco. prática real é uma coisa. A exigência da prova prática profissional, às vezes, é outra. Então, não raciocine com a mentalidade daquele advogado que já está ali no mercado há muito tempo. Raciocine com a mentalidade do que está sendo exigido, do que os professores estão lhe falando. Para a escolha da área, é essencial ser algo que você já tenha familiaridade. Mas, em relação ao procedimento, se você tiver em dúvida, eita, o advogado lá do escritório faz assim na prática, mas meu professor disse dessa forma, naquele momento específico de realizar a prova, vá pelo professor. Você tem que se despir desses vícios. Eu tive dificuldade. O que é que eu fiz? Eu chegava na aula e dizia, não, a aula é a aula. Nesse focar, momento de foco, provação, né? de segunda você- fase, como você Você tem que chegar e falou, dizer o seguinte, o professor ter fala foco. dizendo, olha, você vai aqui para poder resolver a questão, você tem que seguir essa técnica aqui, porque eles estão pedindo desta forma. Então, você tem que fazer dessa forma. Exatamente. Outra Entendeu? coisa que é importante, assim, eu acho que essa conversa da gente está sendo muito nesse sentido, não é quem sabe mais que vai ter a aprovação. Não é quem sabe mais que vai tirar a maior nota. É quem tem mais inteligência emocional.
né? Essa palavra, esse termo é tudo Professor agora. Marco Antônio Araújo é chefe nisso, porque, inclusive, eu própria, né, já há quase 20 anos de advogada, sempre que tem véspera de prova, pronto, eu já estou vendo qual é o dia de gestão da emoção dele. Porque De gestão serve de para emoção. tudo, para sua vida particular, para o seu trabalho. E Isso. na hora da prova, já foi comprovado que o exercício físico ajuda nessa fase de preparação. Aí, Outra pronto. dica aí também, né? Exercício físico, né? Aí eu vejo uma notícia dessa. Massa, exercício físico vai me ajudar na preparação, tal, vou relaxar. Eu nunca fiz exercício físico. Totalmente sedentária. Ah, não, agora que tá na véspera da prova, vou ali na academia, vou puxar ferro por 2 horas. Faça não, meu filho, né? Você vai fazer uma coisa que você já tem o hábito, pelo amor de Deus. Não vai nem E conseguir ainda levantar a mais. caneta no dia, né? Pois é, e ainda mais. Se você tá em véspera de prova, até que você já é acostumado a malhar, faça uma coisa mais light, faça uma coisa só para manter aquele hábito, soltar, produzir aqueles hormônios, soltar aquela Uma caminhada, tensão. só para respirar livre também, né? Ar puro. Eu fazia, quando eu estava na minha época do exame, eu me exercitava com certa frequência e minha playlist era escutar podcasts ou escutar Aí, uma boa dica. Olha. audioaula, escutar audiolivro, justamente para o exame de Podcast ordem. do Vai Cair na OAB, a sonora jurídica, olha aí. Escutando isso para poder assimilar melhor. Porque você, quando está Verdade. concentrado fazendo exercício, está concentrado Sim. fazendo exercício. Então você assimila melhor isso Tá daí. ali focado. Tá naquele foco ali para fazer a prova. É uma ótima dica. E no dia da prova, assim, a maioria dos cursos, e alguns têm a parte gratuita disso também bem acessível, já tem toda uma programação, né? Já uma semana antes já começa aquela contagem regressiva para a prova e eles já vão direcionando você. Se você é mais autodidata, não gosta de participar dessas coisas coletivamente, não vá dando excesso de informações nos momentinhos de antes da prova. Claro que dicas sim, claro que dá aquela revisada, olhar de novo seu vade-mecum, seu conjunto de leis que você vai levar. Mas, por exemplo, no dia da prova, na véspera da prova, vou tomar uma. Não, tome uma no dia de comemorar, né? Você precisa da sua cabeça fresquinha, tá? Tenta dar uma relaxada. Se você tem algum tipo de fé, foque na sua fé para isso, que é uma das formas de concentração. Se você medita, vá meditar. Assista vá um filme tentando leve, esvaziar. faça uma coisa leve. Exato. E leve, inclusive, a alimentação, né? Não vou comer uma feijoada antes da prova, não. Quando sair, eu saio esfomeada, vou. Mas antes, uma comidinha leve que eu já seja acostumada, né? Também. Tudo é prudência, tudo é medida. Você, quando fez o Enem, quando você fez o vestibular, você tinha uma cabeça. Agora você tem esse novo desafio, você está muito mais maduro. Necessariamente você está mais maduro, porque você passou 5 anos, Verdade. ou o pessoal do nono, 4 e pouco de faculdade, né? Então, a medida é a fé. Vai na fé, pense no pós, né? Pense que você vai estar entrando, meu Deus, meus clientes médico e engenheiro aqui vão me matar, né? Mas você está entrando na melhor profissão que existe, que é a advocacia. Eu sou totalmente apaixonada, né? Isso é Então, ótimo. pense no que vem depois. Não foque a prova em si. A prova é para quê? A prova é para me inserir no mercado de uma profissão maravilhosa. Você não tem número de vagas para Exato. advogado. Você não diz, olha, você tem que passar aqui nesse estado só 100. Não. Você é uma prova de proficiência. É uma prova que vai ver se você tem um Seu mínimo... concorrente, o concorrente é é você. O concorrente é mesmo, você exatamente. mesmo. Eu conheço gente, como a professora Emília falou, que são advogados excelentes, mas que penaram passar na prova da OAB. Por quê? Porque não teve a questão da emoção gerida corretamente. Eu conheço pessoas que são advogados hoje, que focam em concurso, que estão em outra atividade, mas que não gostam de advogar, não focam na advocacia. Às vezes quer um concurso público. É um concurso público, mas não quer. Mas eu conheço gente que tem advocacia no sangue, que sabe advogar, que gosta do que faz, altamente inteligente, mas que passou 1, 2 provas, 3 para passar. Olha aí. Aí o importante é você não ir tenso. Ai, meu Deus, vou ter que fazer essa prova. Gente, o fato de você estar apto para
comparecer à prova, para fazer a prova, já é um sucesso, porque mostra que você já teve um nível de aprovação na faculdade ou até você já se formou. Então, é uma honra para você fazer uma prova dessa. Não tenha, vou ter que passar tantas horas. Cada minuto deve ser valorizado, gente, é um rito de passagem. Hoje eu me lembro do dia que eu fiz a minha prova, Como se tivesse sido ontem, né? Como se tivesse sido ontem, e eu conto essa história para todo mundo. Então, esse momento é um momento emblemático na sua vida. Vá feliz. Poxa, cheguei, tô aqui, posso fazer a prova, vai ser uma alegria. Olha, o examinador, bem que o professor fulano disse que ia cair isso. Faça com prazer. A prova não é um sofrimento, não é uma pedra no seu caminho, é um batente na sua subida. Olha aí. Vá feliz, vá com fé que vai dar certo. Eu fiz a minha prova, eu me diverti fazendo minha prova. Olha aí. Eu tirei a minha prova como uma diversão. A minha prova foi divertimento, certo? E quando eu olhei para a peça que caiu, que foi justamente um agravo de instrumento numa negativa de exceção de pró-executividade, veja como eu lembro, certo? Como se fosse ontem mesmo. Como se fosse ontem. Eu lembro sentado na banca, quando eu olhei para a prova, aí eu olhei e eu fiz, meu Deus, eu passei. Então é isso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Certo? Segurar a adrenalina. Segurei a adrenalina, porque quando eu fiz, meu Deus, passei, aí você vem, hein? Aquele ansiedade, nervoso, mas aí você exato. calma, respira. Se em algum faz. momento estratégico você vê que cansou, por exemplo, tem gente que faz na sequência, faz primeiro as discursivas e depois vai começar a peça. Se tiver condições, você já deixa avisado ao fiscal, vou querer ir no banheiro. Dá aquela pausinha de um e outro, ou então leve sua garrafinha de água, seguindo as condições do concurso. Leva um chocolatinho ou um biscoitinho, uma coisinha também que não vale embrulhar o estômago, pelo amor de Deus. E você dá aquela paradinha, aquela glicose, ou masca um chicletinho e aquela água para dar uma parada e o seu cérebro saber, pronto, agora eu estou parando e vou começar uma outra competência, que é a competência da resolução da peça. Ou ao contrário, se você foi fazer a peça primeiro, entende? Então, essa quebra no meio desse tempo é interessante para o seu cérebro oxigenar. Se não quiser ir no banheiro, você para ali no seu lugarzinho, toma uma aguinha, masca uma coisinha, dá uma respirada para começar o resto da etapa. Perfeito. Mas tenha método. Se você for começar pelas questões, vá e termine as questões. Se você começar pela peça, vai e termina a peça. Não começa a peça, para no meio, vai para as questões, depois vai para outra. Não. Principalmente a peça. Você tem que fazer delineado. Você tem que delinear e tem que seguir aquilo ali, aquele fluxo. Verdade. Perfeito. Então, gente, muito obrigada mais uma vez para finalizar o nosso Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Agradeço mais uma vez a participação da professora Emília Queiroz e de Rafael Costa, advogado. E vamos aí, né, firmes e fortes, nesse domingo agora, se preparar para a segunda fase da OAB. Agradeço demais a presença de vocês e, por sinal, né? Sigam o Vai Cair na OAB, o @Vai Cair na OAB. E também, ouvintes, escutem aí as dicas dos arrobas dos nossos amigos convidados aqui. É isso aí, @emiliaqueiroz.jus. Vamos conversando no direct. Tô com vocês e quero vocês do outro lado aqui sendo meus colegas, tá bom? Beijo, boa sorte, galera. Quero deixar aqui uma mensagem de boa sorte para vocês, certo? O meu arroba do Instagram é @rncosta.adv, certo? Podem falar comigo no direct, podem entrar em contato e boa sorte na prova. Calma, tranquilidade, vai dar certo. Não, já deu certo. Já deu certo. Tá certo? Um abraço para todos. Tchau, Valeu. gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Sonora Jurídica, o podcast oficial do Vai Cair na OAB.